Boa noite a todos, vocês que estão me seguindo nesta Lexio Divina, nesta leitura orante da Bíblia. Vamos mais uma vez mergulhar na Palavra de Deus, ver o que ela diz a nós e o que ela nos leva a dizer a Deus. Não se trata de uma catequese, não se trata de um estudo de exegese, mas aproveitar a palavra de Deus para retirar todo o seu sentido e aplicar à nossa vida, para que ela nos transforme. Comecemos então com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Cristo é muito bom observador. Com facilidade ele se aproveita da natureza como comparação dos seus ensinamentos. Ele fala da semente, da árvore, dos dias de sol, dias de chuva, do fermento, da luz, do sal. Nada lhe escapa ao seu olhar. E a vida cotidiana também é um recurso para as suas mensagens, a fim de esclarecê-las e torná-las compreensíveis ao povo. Então, ele fala sobre o agricultor, a mulher que amassa o pão, o pescador em seu trabalho, os empregados no cultivo do campo, a mulher na fiação da roca ou na cozinha. Enquanto outros enxergam só as aparências, os gestos exteriores, a movimentação das pessoas, Jesus penetra os corações. Ele vê, ele vai fundo nas intenções, descobre os seus desejos, as suas aspirações, os seus sentimentos. O Evangelho nos ensina a não nos contentarmos com dar uma olhada nas coisas ou nos contentarmos com a visão da imagem externa. Não, o Evangelho não quer que sejamos meros espectadores, mas nos leva a parar, ver e refletir. Valorizamos o olhar como uma antena que se abre para aprofundar, mergulhar num conhecimento maior. É o que nós vamos ver hoje, neste Evangelho do qual nós vamos tratar. E vocês vão reparar como Jesus, apenas em 2 versículos, ele diz um mundo de coisa. Por isso o importante é parar, ver e refletir. O Evangelho de hoje é de São Marcos. São Marcos, no capítulo 12, versículos de
41 até o versículo 44. É muito breve. Sentado diante do cofre do templo, Jesus observava como as pessoas depositavam moedas no cofre. Muitos ricos punham uma grande quantidade. Chegou uma viúva pobre e pôs 2 centavos, 2 moedas. Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Eu vos asseguro, em verdade vos digo, que essa pobre viúva pôs no cofre mais do que todos os outros. Com efeito, todos puseram daquilo que lhes sobrava. Esta, em sua pobreza, pôs tudo quanto tinha para viver. Estamos na cidade de Jerusalém, a capital religiosa do judaísmo, dentro da área do templo, logo na frente. Ali se achavam postos 13 cofres, destinados a recolher a oferta dos fiéis. São estes cofres que são chamados o tesouro do templo. Jesus gasta muito tempo a observar o comportamento das pessoas diante dos cofres. Vê passar o povo a lançar aí as moedas. Os ricos ali depositavam muitas delas. Era um verdadeiro desfile de ostentação, de vaidade. As moedas eram depositadas em uma espécie de trombone, com a boca voltada para cima. A ampla boca do funil de bronze permitia lançar as moedas de certa distância, fazendo muitos ruídos ao caírem. Os ricos podiam ouvir com orgulho o tilintar das suas moedas ao se chocarem com o metal do interior do cofre. Chega então uma pobre viúva, uma pessoa carente de tudo. Além de viúva, é pobre. No tempo de Cristo, dizer viúva equivalia a identificar uma pessoa no fundo da classe social e à margem da vida civil. Uma pessoa que não contava na sociedade. Significava situá-la em um estado de misérias que podia reconhecer-se olhando somente as suas vestes. Na antiga sociedade bíblica, não existia a mulher independente, porque passava da autoridade paterna, quando solteira, à autoridade do marido ao casar-se. A situação piorava com a viuvez, o que acarretava dupla desvantagem: perder a esperança de ter filhos e de permanecer sem proteção. Era uma pessoa desvalida.
Também do ponto de vista econômico, a condição se tornava muito precária. Ficava praticamente relegada à assistência da caridade dos outros. E por isso era uma pessoa que chamava pouco a atenção. Era como se não existisse. Agora é Jesus que se coloca ao seu lado, enquanto a vê diante do cofre, depositando o seu donativo, quantificado em 2 moedas. O texto em hebraico indica a menor unidade monetária. Poderíamos dizer hoje 2 moedas de 10 centavos. A sua oferta é tão pequena de modo a ser insignificante e, sobretudo, em humilhante inferioridade diante das muitas moedas oferecidas pelos ricos. Não é uma mulher que se esconde no anonimato. Não se está esquivando ao olhar dos outros. Não lhe dá vergonha colocar um pouco no cofre. Afinal, não estava buscando honra nem prestígio. Age de maneira calada e humilde. Não calculou quanto lhe dariam a preço fixo se investisse em um seguro de velhice ou na poupança da Caixa. Pareceu-lhe que seria melhor investir na caridade. Neste ponto, termina o tempo de observação de Jesus, que já recolheu os dados necessários para apresentar uma instrução aos discípulos. Agora Jesus vai tirar a lição daquele acontecimento tão simples, tão banal, mas para Jesus é significativo. O gesto da mulher passou despercebido a todos, mas tocou a sensibilidade de Cristo. E este olhar a descobre e a eleva. Ele torna público um gesto nascido no silêncio, faz propaganda de uma intenção inicialmente destinada a permanecer no secreto do coração daquela mulher. Que ele quer tornar pública a coisa se depreende da expressão: chamados a si os discípulos. É como se depois do fato Jesus diz aos discípulos: vem agora para quê? Então tenho algo importante para lhes dizer. E os discípulos vêm hoje e amanhã, anunciando o Evangelho, falarão ao mundo desta viúva de quem nem sequer se conhece o nome, cujo gesto será pregado como exemplo de generosidade sem limites. A importância das palavras de Cristo é confirmada pelo início solene. Leio no Evangelho: em verdade lhes digo, quer dizer, eu lhes asseguro firmemente, uma expressão típica das grandes ocasiões. A seguir, Jesus desvenda o segredo da grandeza
do pequeno gesto. Esta viúva, tão pobre, depositou no cofre mais do que todos os outros, ressaltando mais a qualidade do que a quantidade. Valoriza a generosidade de ânimo e a pureza de intenção. E ele mesmo explica: todos os demais, com efeito, ofereceram parte daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, na sua miséria, depositou tudo que tinha, tudo quanto possuía para viver. Ao fazer a sua esmola, ela deverá ter pensado que existiam pessoas mais pobres do que ela, que não teriam em seu favor tanto a caridade alheia. Poderia ter oferecido uma moeda ao invés de duas. Dada a sua miséria, era justificado. No entanto, ela chegou e ofereceu tudo que tinha para a sua sobrevivência. Dispôs até o que poderia reservar para o dia seguinte. Cristo exalta aquele sacrifício silencioso, completo e natural, que não está debaixo dos refletores da história, no qual a mulher se desapega de todas as suas seguranças para abandonar-se inteiramente à bondade misericordiosa de Deus. É uma grande lição para nós que confiamos mais na previdência social do que na providência divina. Dizia Santo Ambrósio: Deus não olha tanto para aquilo que damos como para aquilo que reservamos para nós. Agora, encerro com a recitação do Salmo 145. É um salmo que resume bem o que diz este Evangelho e é a palavra que nós dirigimos a Deus a partir da lição que ouvimos. Quero louvar o Senhor. Louvarei e cantarei sempre ao Senhor enquanto eu for vivo. Não adianta confiar nos grandes, nos poderosos, no homem que não pode salvar ninguém. Morre, é enterrado e acabam-se todos os seus projetos. Feliz aquele que busca seu apoio no Deus vivo, que põe sua esperança no Senhor nosso Deus. Foi Ele que criou o céu e a terra, o mar e tudo que existe. Mantém fielmente a sua palavra para sempre. Nosso Deus é o Deus que faz justiça aos oprimidos, dá o pão aos famintos, abre os olhos aos cegos, ampara o órfão e a viúva, liberta os cativos, ama os justos, reabilita os humilhados, abriga os marginalizados, entrava o caminho dos maus. Meu povo, este é o nosso Deus.
Seu poder subsiste eternamente. Vamos louvá-lo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Despeço-me de vocês, agradecendo pela sua atenção e abençoando-os. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.